Você se cuida mentalmente? Você está pronto ou pronta para receber a energia da espiritualidade quando faz um ritual? Vamos descobrir isso após a nossa intro. Olá, eu sou Mamedo Thaís Rebeck e sou sacerdotisa do Templo Reino de Oxum Morcego. Já peço que se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho. Você se cuida mentalmente? Você faz a higienização mental necessária? Eu falo muito sobre isso e eu acho que vale a pena a gente bater nessa tecla novamente. Porque é muito fácil as pessoas virem para mim e me perguntarem: Mameto, como que eu faço para me conectar com a minha espiritualidade? E essa é uma pergunta que vem desde adeptos da casa até pessoas realmente do cotidiano, no meu DM, né? Ou seja, é uma pergunta bem sintetizada para essas pessoas. Como que eu vou me conectar com a espiritualidade? É uma pergunta que parece muito fácil de ser respondida, mas veja, como que está a sua mente? Muito se fala dessa conexão com o plano espiritual, que você tem que se conectar, porque você precisa sentir a energia. Mas como é que está a sua mente? Você trabalha a sua mente? Você está de acordo com tudo que está na sua vida? Você consegue realmente entender as suas reais necessidades? Tudo isso parece muito genérico e fácil de responder. Eu tô tentando. Mais ou menos, estou caminhando. Então, veja, a conexão espiritual, ela depende intimamente também de uma higiene mental. Eu sempre falo sobre isso e por isso que eu digo que vale muito a pena bater nessa tecla. Porque muitas vezes você quer se cuidar espiritualmente, até mesmo passando por um processo de iniciação, mas você não se higieniza mentalmente. Você continua em contato com situações, com pessoas, com lugares, com coisas e pensamentos tóxicos que isso não agrega em nada. E não vai ser o ritual ou o Exu que vai tirar isso de você. Você precisa entender que não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida não é o ritual, não é o Exu. O que vai mudar a sua vida é a forma com que você se posiciona com o mundo e com as pessoas. A forma com que você interage com o mundo é a forma com que você vai receber o fluxo energético da espiritualidade. Ficou confuso, não ficou? Mas espera aí que eu já te explico. Dentro, né, das vertentes de magia, né, e automaticamente dentro da minha Quimbanda, a gente preza muito pela junção mente e espírito. Tudo para nós está conectado de alguma forma. Não tem como você ficar bem de uma coisa e mal de outra. Existe sempre uma ligação entre o plano espiritual, o plano mental e o plano material. Se você possui alguma controvérsia ali em um desses pontos, não tem como alinhar. Você precisa sempre começar alinhando o seu espiritual e o seu mental para que seu corpo atue como consequência. Então, uma higiene mental permite um melhor trabalho, até mesmo espiritual. Quando você se afasta de situações, de pessoas, né, de momentos, de lugares, até mesmo familiares que são tóxicos, relações, situações, isso tudo faz com que a sua mente possa fluir e começar a compreender o mundo de uma outra forma. Quando você muda a forma de pensamento, você se conecta, né, de uma forma muito mais plena com a espiritualidade. Seja até mesmo com o Exu ou até mesmo com um ritual que você venha fazer. Porque muitas pessoas procuram diariamente a casa para poder fazer trabalhos. Só que as pessoas não mudam sua forma de pensar. Elas permanecem sempre querendo pagar e ter resultados, mas não se lembram de nenhum momento, ou até mesmo fingem que esquecem, que na verdade também existe uma parte, uma porcentagem disso, que é a sua mente. As pessoas às vezes nem acreditam no trabalho do sacerdote, elas pagam por pagar, porque elas acham que vão ter soluções pagando um valor. E isso talvez seja um dos problemas
porque as suas coisas às vezes não dão certo. Então já foi dito e repetido esse assunto algumas vezes, mas é importante para que você entenda que a culpa das coisas darem errado nem sempre é sua, claro. Existem inúmeros fatores que podem alterar o curso da espiritualidade a seu favor. Mas você já fez a sua higienização mental hoje? Você já conseguiu realmente compreender a diferença e de pensar com uma pessoa que é próspera e ser próspera? Você já pensou que tudo começa no pensamento, que tudo começa da vontade, no querer, na dedicação? Você já parou para pensar que na verdade você é fruto daquilo que você se alimenta? Você não diz aí muito que você é o que você come? Por que você não é o que você pensa? Então, quando você tem uma forma de falar, uma forma de se posicionar, você também se torna aquilo. Você é aquilo que você ingere energeticamente. Então, é claro que a magia traz solução, que os Exus trazem caminhos, mas para que você se conecte e perceba isso, você também precisa estar afinizada mentalmente e alinhada também com o seu propósito. Existe um provérbio que diz que o ser humano não vem em terra para sofrer. O que faz o sofrimento é a sua desconexão com sua real essência. Porque o ser humano ele vai se perdendo no decorrer da vida e vai deixando para lá, vivenciando experiências sofridas e coisas que ele não deixa para trás. O ser humano ele é um aglomerado de experiências, inclusive negativas. Se você não se cuida ou não permite que exista esse cuidado, ou realmente não busca um cuidado específico a isso, fica difícil. Ou seja, tudo também está ligado à sua sanidade mental, ao seu equilíbrio mental. E compreender conceitos, começar realmente a abrir mais a sua mente para se conectar com a espiritualidade. Isso é muito importante. Quando você tem uma mente serena e compreensiva, quando você finalmente consegue se perdoar e se libertar de dogmas antigos, arrebentar correntes de amarras, né, de passado, de coisas negativas, de pensamentos e até mesmo de limitações, inclusive religiosas, você começa a se afinizar muito mais com as práticas mágicas. Você começa muito a se afinizar até mesmo com seus Exus. Se você já tem uma caminhada, se você já tem, né, uma espiritualidade ativa, você começa a se conectar muito mais. Não existe segredo para se conectar, para incorporar melhor, para ouvir guia, para fazer. Não existe. O que existe é um bom preparo, uma boa educação mediúnica e uma boa educação filosófica. Por isso que nossos conteúdos sempre são voltados para o pensamento, para fazer com que vocês compreendam conceitos e comecem a mudar isso em vocês. Não adianta contratar um ritual de prosperidade se você ainda pensa de forma negativa. Não adianta, por exemplo, querer passar por um processo iniciático se ainda você pensa de forma ruim. Se ainda você pensa que Exu é seu escravo, que vai lhe dar o que você quer, sem que você mude. Inclusive, esse é um dos principais motivos que algumas pessoas até mesmo desistem da iniciação. A responsabilidade é sua, ela não é da espiritualidade. A espiritualidade ela está para nos auxiliar e para nos colocar no nosso caminho. Porém, não adianta se colocar no caminho, sendo que você não tem uma roda para poder andar. Não adianta você querer dar uma Ferrari para uma criança que nem sequer sabe pilotar um carro. É a mesma coisa. Por isso que é importante que você se doutrine, que você melhore e que você se alimente de forma positiva. Alimente a sua cabeça com coisas positivas, pensamentos positivos. E parece que nesse mundo de hoje isso parece uma coisa muito difícil, porque nós vivemos num meio onde vemos diversas vezes confusão, brigas, intrigas, coisas que até mesmo nos deixam em dúvida em quem acreditar. Então, se você hoje procura realmente se estabelecer, né, estabelecer um culto, até mesmo buscar a ajuda de um magista, de um sacerdote, saiba que o pensar, ele é livre. Então, um verdadeiro sacerdote, um magista, ele vai fazer você pensar. Ele vai te passar informações concisas e reais, fazendo com que você questione a sua própria existência para que você se melhore. Então, independente se você participa de ritual individual, coletivo, se é com Daimon, se é com Exu, se é com o povo cigano,
Você precisa aprender a se afinizar àquela energia e tentar, pelo menos, compreender a grandiosidade daquilo que está acontecendo. Se inteirar, fazer as práticas que são passadas, ouvir mais o que o sacerdote tem a dizer, né? Tentar pelo menos seguir os conselhos quando são passados banhos e práticas de meditação que são úteis para você realizar os seus rituais. É importante quando você se conecta com Exu, não é acender uma vela para Exu no meio da encruzilhada. Não adianta você pagar um ritual de Exu e você nem sequer se conectar com a sua essência real. Se o seu Exu é seu ancestral, você precisa então se conectar com você mesmo. Não existe conexão ancestral maior do que se conectar consigo mesmo e com sua própria essência. Então, a pergunta fica para você. Você se cuida mentalmente? Você realmente faz as práticas que são propostas para você no dia a dia? Ou você simplesmente segue um monte de magista e não faz nada? Você realmente está disposto a se melhorar? Você realmente quer se espiritualizar ou somente pagar para ter? A espiritualidade não funciona como moeda de troca, mesmo sabendo que existem valores professados de rituais por motivos óbvios. Mas você acha que a espiritualidade se resume a isso? Ou você realmente quer ser a mudança? Você realmente quer ter a mudança para si? É um questionamento que eu acho que fica válido para você fazer antes de qualquer ritualística, incluindo iniciações, incluindo rituais coletivos. Eu acho que vale a pena você pensar quem é você e a que ponto que você está disposto ou disposta a mudar os seus pensamentos. Certo? Eu fico por aqui e agradeço e te vejo em outros vídeos. Até lá!